E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Com esta palavra de Marcos 16:15, nós queremos dar as boas-vindas a você que está participando de mais uma reunião Casa de Paz. Bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Obrigado a você por participar desse trabalho que não é nosso, não é para nós, ele é de Deus e é para Deus. Casa de Paz é um projeto criado pelo Senhor Jesus. Em Lucas 10:5 ele disse: vão, meus discípulos, de casa em casa e digam, paz seja nesta casa. É a nossa saudação para você. Tem alguém fazendo aniversário aí na sua casa nesta semana? Escreva aí no comentário e nós faremos a festa aqui na próxima reunião. Nós já anunciamos aqui dia 2 o Rui Sérgio, no dia 4 Davi Sampaio. Parabéns mais uma vez para esses aniversariantes ilustres, filhos de famílias ilustres também da nossa congregação. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, e vamos falar sobre a missão do Senhor Jesus, a missão que ele começou, ele realizou, e ele também nos convida para participar da missão dele. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim a Bíblia Sagrada. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em meu coração e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes desta reunião, em nome de Jesus. Amém. Este é o texto da Bíblia Sagrada, onde o Senhor Jesus apresenta a missão dele para nós, os seus discípulos, e para a sua igreja. Ou seja, o Senhor, ele nos inclui na sua missão. A missão que ele iniciou, que ele realizou aqui, ele agora nos convoca para participar junto com ele. E o título que escolhemos para esta reunião é Filhos de Paz compartilham o Evangelho de Deus, porque são luzes no mundo em trevas. Realmente, o mundo está em trevas, o mundo está em confusão. E somente a boa nova do Evangelho para transformar as notícias terríveis, tristes do mundo em boas notícias, nas melhores notícias do mundo. Então, que verdades nós podemos anotar desse texto para os nossos dias? Quais são as verdades que vão acontecer no mundo se a igreja, se nós cumprirmos a missão que o Senhor Jesus nos pede, nos manda, nos ordena para cumprir aqui nesse texto? Em primeiro lugar, de todos os movimentos impactantes que houve na história do mundo, a obra missionária cristã não tem igual. A obra missionária cristã é a obra mais importante. É o trabalho mais importante. Não existe notícia mais importante do que esta, no sentido positivo. Não existe trabalho mais importante do que este. A obra missionária do Senhor Jesus. Os discípulos foram enviados ao mundo com a mensagem poderosa da ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho ela é poderosa porque ela traz exatamente este acontecimento. Jesus ressuscitou. Ninguém mais, nenhum outro ser, nenhum outro projeto, nenhum outro programa no mundo fala da ressurreição. Só o Evangelho. Só o Senhor Jesus. Então eles foram pelo mundo levando a poderosa mensagem da ressurreição. Todas as mensagens pregadas no primeiro século falavam sobre a ressurreição de Jesus. O Evangelho, essa era a boa nova. Essa era a boa notícia.
Alguém venceu a morte. Quem venceu? O Senhor Jesus. E esta mensagem teve grande impacto, porque muita gente não acreditava na ressurreição. Mas a partir da pregação do Evangelho, vidas dos moradores, dos habitantes do primeiro século, do mundo daquele tempo, alcançaram a salvação, alcançaram a luz através do impacto dessa mensagem. O cristianismo, na sua forma mais pura, não faz nada por interesse, não defende sistema algum, não tem nenhuma motivação lucrativa nem financeira. Esse é o Evangelho puro, o Evangelho que o Senhor Jesus veio trazer. O Senhor Jesus veio a este mundo e ele é o exemplo. Ele andava a pé, não tinha nenhuma carruagem para andar, porque tudo ele investia na obra da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o trabalho do movimento missionário é simplesmente buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, isso está na Bíblia, no Evangelho de Lucas. O Senhor Jesus foi à casa de Zaqueu e quando chegou lá, Zaqueu se converteu. Sem Jesus obrigar Zaqueu a nada. Zaqueu, simplesmente pelo encontro com Jesus, ele teve uma transformação tão grande que o Senhor Jesus chama isso de nascer de novo. E aí Jesus disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque também o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso está em Lucas 19, verso 10. Pedro foi a Cesareia, a Jope, a Antioquia, a Babilônia, a Ásia Menor, levando essa mensagem. A mensagem para buscar o perdido, para encontrar o perdido, para resgatar o perdido. O Senhor Jesus e os seus discípulos foram a Samaria. Depois que o Senhor Jesus encerrou o ministério, João voltou a Samaria para pregar o Evangelho, para consolidar aquela igreja. Lembra da mulher samaritana que se converteu à beira do poço? E ela foi chamar toda a cidade para que conhecesse a Jesus. Posteriormente, João volta a Samaria, e Paulo também, e tantos outros pregadores vão levando a mensagem da salvação. Também em Éfeso, o apóstolo Paulo esteve lá também consolidando a igreja de Éfeso. E em todas as cidades do Mediterrâneo. Tomé fez uma longa viagem, chegou até a Índia. Olha a que ponto chegou. Aquele Tomé, lembra? Aquele que não acreditava, que acreditava só se visse os cravos, as marcas das mãos, do lado e nos pés. Tomé acredita agora quando Jesus se apresenta a ele e disse: eis aqui, estou aqui, Tomé, pode colocar a mão aqui, a sua mão nos locais aqui dos pregos. E aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me viste, creste? Esse Tomé agora faz a longa viagem à Índia para levar a mensagem do Evangelho. Paulo, o maior de todos os missionários, ele vai pelo mundo antigo todo. Ele viaja todo o Império Romano, por toda a extensão geográfica do Império Romano, levando essa mensagem, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, as palavras do apóstolo, as palavras apóstolo e missionário têm o mesmo sentido na Bíblia. Por isso que nós podemos usar qualquer um dos termos. Usamos muito o termo missionário, mas porque foi o termo que se consolidou na história da igreja. Então a palavra apóstolo e missionário tem o mesmo sentido. Quem diz isso é um dos maiores comentaristas, um dos maiores evangelistas do mundo, que foi pelo mundo todo pregando o evangelho, que foi o pastor Billy Graham. Então a palavra apóstolo e a palavra missionário tem o mesmo sentido na Bíblia. A palavra significa aquele que foi enviado, aquele que é enviado. Tanto a palavra apóstolo quanto missionário tem esse sentido. A palavra apóstolo tem a origem no grego e a palavra missionário tem a origem no latim.
No Novo Testamento, o Novo Testamento é um livro de missões. Todos os livros do Novo Testamento. São 27 livros e formam uma unidade, e todos esses livros eles falam sobre a obra missionária. Os evangelhos relatam a obra missionária de Jesus. O livro de Atos descreve o trabalho missionário dos apóstolos, você conhece, dos diáconos, dos evangelistas, da igreja, dos crentes, dos novos convertidos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O livro de Atos conta a história dos atos do Espírito Santo através da igreja nos seus primórdios. E as cartas de Paulo e as cartas gerais e o Apocalipse fala do avanço da igreja, fala do doutrinamento da igreja, da disciplina que a igreja deveria implementar na vida, no modus vivendus da igreja, o modo de viver da igreja. Esta é a obra missionária que o Senhor Jesus disse para nós, os seus discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Concluindo, num dos melhores livros que eu tenho e gosto muito de ler e reler, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Conta-se de um incidente ocorrido num lugarejo da Inglaterra, e nos primeiros dias do movimento metodista, muitos missionários foram enviados para essa localidade chamada Filey. E era uma localidade, um lugarejo, um vilarejo, mas com uma fama muito triste. Era considerada esse lugarejo a fortaleza do poder satânico. E todos os missionários e pregadores que iam para lá eram expulsos, ou acontecia alguma coisa que não podiam continuar lá, porque a ação satânica era muito forte naquele lugar, naquela cidade. Finalmente, a convenção resolveu encerrar qualquer ação missionária na localidade de Filey, na Inglaterra. Não vamos mais investir dinheiro nessa localidade porque não vai dar certo. Não deu certo até aqui, não vai dar certo. Mas pouco tempo antes da resolução ser implementada, um jovem chamado John, apelidado de Joãozinho da Oração. Olha que coisa interessante. Tinha o apelido de Joãozinho da Oração, porque desde pequenininho tudo ele levava na oração. Tudo ele dizia, vamos orar. E o Joãozinho da Oração implorou ao concílio, naquele momento da reunião, quando eles já estavam para decidir encerrar qualquer ação missionária na localidade de Filey, e ele então implorou ao conselho metodista que o nomeasse para aquele campo. E alguns disseram, mas tantos missionários com formação alta, com graduação avançada, não conseguiram nada. Joãozinho da Oração vai conseguir alguma coisa? Não estudou muito, não teve muita oportunidade, mas ele está implorando, então vamos dar essa última oportunidade para a localidade de Filey. E eles então, antes de encerrar as atividades missionárias naquela cidade, decidiram então dar esse voto de confiança a Joãozinho. Joãozinho, ele então preparou a sua mala, se despediu da igreja e então foi para o lugarejo distante do grande centro, distante, longínquo, nos confins da terra, como diz a palavra. Ao aproximar-se do lugarejo, quando John descia uma colina entre a última cidade e a cidade de Filey,
subitamente ele ficou impactado com a realidade, o espetáculo daquela aldeia que estava lá embaixo. E ele, impactado com a imagem daquela aldeia, com uma fama tão ruim de fortaleza satânica, ele caiu de joelhos nesse momento e ali na descida e começou a orar e a lutar e a chorar e em agonia intensa ele rogava ao Senhor pleno êxito em sua missão. Um morador da localidade de Filey conta esse ato, esse fato, esse acontecimento, que viu esse homem gemendo, chorando, gritando em êxtase e orando e clamando pela cidade. E o morador que estava um pouquinho afastado, procurando alguma coisa certamente, mas estava fora do roteiro ali da estrada, ele procurou se aproximar secretamente para ouvir melhor o que Joãozinho estava falando. Ele não conhecia o homem, era um desconhecido, e ele então ouviu Joãozinho da oração dizer: não podes fazer de mim um derrotado. Não podes fazer de mim um derrotado. Eu disse aos crentes lá na Inglaterra que tu vivificarias a tua obra. E agora eu preciso que assim o Senhor faça. De outro modo, nunca mais terei coragem de olhar para o rosto daqueles irmãos. E então, o que dirá o povo sobre a oração e a fé? E Joãozinho orava dessa forma, falando com o Senhor, expondo diante do Senhor a sua luta, porque ele sentiu o impacto das obras satânicas na cidade de Filey, e muitos outros missionários chegaram e logo no momento seguinte foram expulsos da cidade, porque a ação espiritual do mal era muito forte naquela cidade. Mas Joãozinho orava dessa forma, dizendo: não permitas que a tua obra sofra vergonha, a vergonha de mais um missionário ser expulso aqui desse lugar. Vivifica a tua obra, Senhor. Orava Joãozinho. John continuou nessa súplica, nessa oração por muitas horas. A luta foi longa e árdua, mas ele não desistiu. Continuou orando ali no alto da descida, usou suas próprias fraquezas, relatou a Deus a sua ineficiência, a sua pobreza, a sua incapacidade, que realmente não sabia nada e sozinho não conseguiria nada. E continuou intercedendo pela cidade. Por fim, aquela guerra, aquela nuvem escura, aquela imagem sombria da cidade, quando ele olhou pela primeira vez, foi se dissipando e ele foi abrindo os olhos novamente, olhando para a cidade, viu e sentiu a glória de Deus invadindo aquela cidade. Como se as nuvens escuras, como se as nuvens que estavam ali oprimindo fossem se dissipando e chegasse agora aquela coluna do deserto que simbolizava a presença do Senhor junto ao povo de Israel. John se levantou dos seus joelhos, exclamando: pronto, Senhor, tudo está pronto. Filey está conquistada. Filey está conquistada. Ele desceu, ele entrou na cidade, declarando dessa forma, porque ele orou até sentir essa glória do Senhor invadindo a cidade. E realmente a cidade foi conquistada. Inclusive, todos os habitantes daquela cidade, ele entrou na cidade cantando, e no momento que ele cantava pelas ruas,
Entrou cantando realmente. Então as pessoas começaram a se aproximar dele, um grupo de pescadores, inclusive, uniu-se em torno dele para ouvi-lo. Um poder incomum revestia aquele sermão, aquela boca, aquele pregador, aquela mensagem, levando aquelas pessoas carentes, oprimidas, opressas, dominadas pelos espíritos do mal, a chorar, a se ajoelhar ali naquela praça e a confessar os seus pecados e a decidir por Jesus e a ordenar aos demônios para que saíssem dos seus corpos, das suas vidas e da sua localidade, das suas casas. E realmente ali houve forte conversão, houve forte tremor, houve orações, houve intercessão, houve penitência ali, pedidos de perdão, arrependimento sincero. E John se pôs a orar. E uma dúzia de pescadores, pelo menos, se prostrou naquele mesmo momento de joelhos e ecoava em gritos pedindo misericórdia ao Senhor. E os gritos da súplica da misericórdia do Senhor daqueles pescadores foi ouvido pelo Senhor. Este, meus queridos ouvintes, é o resultado da pregação do Evangelho na ação do Espírito Santo. Que o texto diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não para nós, homens, não para nós pregadores, mas para Jesus. Ele, o poder e a autoridade toda é dele. E ele diz: então vão, nesse poder e nessa autoridade, na minha presença, na presença de Jesus, vão e preguem o Evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a obedecer tudo o que eu ordenei. E lembrem-se de que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu quero orar junto com vocês nesta reunião, ao final desta reunião, exatamente para que nós sejamos revestidos desse poder, dessa autoridade, para que a nossa vida simples, nada sabemos, somos como aquele John, que às vezes somos até criticados, porque não temos grandes formações teológicas ou isso ou aquilo, mas nós temos uma coisa, temos Jesus. E Jesus diz: todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é nesse nome de Jesus que nós estamos aqui, através deste canal, através da nossa igreja, através da nossa comunidade, através aqui da nossa congregação, na Rua do Senado, número 324. É através da nossa vida que o Senhor Jesus está presente. Estamos levando Jesus de casa em casa, nos nossos cultos de casa de paz, nas nossas reuniões de pequenos grupos, nas nossas reuniões pela internet e presenciais, porque já estamos também, não paramos de trabalhar. Estamos indo às ruas e estamos... Quando saímos para trabalhar, nós levamos um folheto, com toda a segurança, claro, respeitando todos e uns aos outros, naturalmente, mas a pregação do Evangelho não pode parar. Usamos a internet, mas nem todos têm acesso à internet. Por isso, nas nossas saídas, sempre levamos um folheto. Um folheto que fala sobre o amor de Deus. Convide as pessoas que estão aí próximas a você para orarmos juntos nesse momento. A oração do John, a oração de reconhecimento de que nada podemos falar, nada podemos fazer, diante de tantas ameaças que existem no mundo, diante de tantos problemas que existem no mundo. Os pregadores continuam sendo expulsos dos trens, dos metrôs, das localidades, das praças, continuamos sendo expulsos. Mas quando nós apresentamos a mensagem do poder e da autoridade de Jesus, aqueles que nos expulsavam agora ficam atônitos, caem de joelhos querendo o Evangelho, querendo o amor de Deus, querendo a salvação do Senhor. É isso que nós almejamos. Esta é a nossa oração, este é o nosso desafio de hoje, deste tempo, deste mês, deste ano. Estamos iniciando ainda o ano, estamos no segundo mês do ano. E nós queremos ver almas se rendendo aos pés do Senhor, como John viu lá na cidade de Philae.
Vamos orar? Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, Deus vivo todo-poderoso, no poder do Espírito Santo do Senhor, e no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós intercedemos neste momento junto aos céus a favor da nossa cidade. Da mesma forma que John intercedeu a favor daquela cidade no alto da montanha, na descida da colina, nós também intercedemos a favor da cidade do Rio de Janeiro. Senhor Deus, pregadores têm sido expulsos de locais onde é proibido pregar o Evangelho. Mas é exatamente, Pai, nesses locais que nós queremos ver almas se rendendo aos pés do Senhor. Nas ruas, nas praças, nas localidades aqui próximas ou distantes. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento fazer a oração do John. Que o Senhor não nos deixe passar vergonha. Que aquela promessa do Senhor de quando o Evangelho é pregado, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O seu poder se manifeste. O seu poder se derrame na alma, no ouvir, no espírito daqueles que estiverem ao alcance da nossa voz. A nossa voz é fraca. Reconhecemos que nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Mas nós estamos confiados no poder e na autoridade do nome de Jesus. E o Evangelho, ao ser pregado, ele é o poder do Senhor Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqueles que creem recebam essa transformação. Realmente sejam impactados, como tem acontecido no mundo todo, quando o poder do Senhor se manifesta na pregação do Evangelho. Vidas são transformadas, vidas são batizadas, vidas passam a obedecer ao Senhor. Pessoas que perseguiam o Evangelho agora se tornam defensoras do Evangelho. Eu peço esta bênção, Pai, aqui para a nossa rua, Rua do Senado 324, onde está nosso templo, mas toda a Rua do Senado, a Rua do Riachuelo, a Rua Mendes Sá, a Rua Mancovo Filho, a Escadaria Frei Orlando, Rua Paula Matos, Rua Paraíso. Senhor, vai entrando em todas essas ruas. No bairro de Santa Teresa, no bairro de Fátima, na Rua do Resende. Senhor, cada nome, toda a geografia aqui do centro da nossa cidade, o Senhor conhece. E eu intercedo nesse momento a favor de cada casa, de cada vida, para que as hostes infernais sejam caladas, dissipadas, expulsas, e o Espírito do Senhor tenha completamente liberdade e entrada nas vidas, nas casas, nas ruas, e encontre morada, encontre lugar nos corações, nas vidas, nas almas e nas casas. Peço ainda pelos enfermos, saúde para os enfermos. Peço conforto, consolo para as famílias tristes. Peço ainda a porta de emprego aberta para os desempregados. Peço pelos comerciantes que estão passando dificuldades. A empresa que está falindo. Peço que o Senhor dê uma injeção de renovo nessa empresa financeira, a fim de que ela tenha prosperidade. Peço também pela igreja um avivamento do Espírito do Senhor na vida da igreja, que promova conversões de almas para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Nós oramos ao Deus Pai no poder do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo oramos. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião e continue participando. Inscreva-se, compartilhe, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Hoje teremos mais outra Casa de Paz às 18 horas. Então clique aí no sininho, porque chegando às 18 horas você já será avisado e automaticamente entra o link da reunião em seu aparelho, seu celular, ou tablet, ou computador. Deus abençoe a sua vida, não saia daí que tem uma bênção para você. Receba a bênção do Senhor neste domingo do Senhor. Não saia daí sem essa bênção. Abra seu coração, abra sua alma.
a bênção da graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, e das doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua casa, hoje e para sempre. E todos digam amém. Obrigado mais uma vez a você que participou. Um abraço e até a nossa próxima reunião e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.